Boas bandidos, este vídeo é para aqueles de vocês que querem fazer um upgrade em Ryzen. Já tens a motherboard, já tens o PC montado, compraste um Ryzen de primeira ou segunda geração, ou mesmo terceira, mas principalmente primeira ou segunda geração. Acho que é principalmente a quem o vídeo se destina, porque uma das vantagens da plataforma Ryzen é teres, por exemplo, uma motherboard como esta, de primeira geração, e conseguires colocar um Ryzen 5000. Portanto, isto foi lançado em 2017, estamos em 2022 e podes colocar aqui um CPU novo. Existem umas pequenas coisas a ter em conta, mas é para isso que estás a ver este vídeo. Quando compras aqui na Global Data, antes de mais, código de desconto ATRAT, ajudas um bocadinho a ti, um bocadinho a mim, ganhamos todos. A primeira coisa que eu quero alertar, a primeira coisa que salta à vista, e eu reparo que é uma dúvida recorrente, é aqui entre o Ryzen 5700X e o 5800X, porque eles estão basicamente ao mesmo preço. O que instintivamente faz pensar, ok, compro o 5800X, é um CPU um pouco melhor. Verdade, mas há uma coisa muito importante a teres em conta. O que é preciso para arrefecer um? O que é preciso para arrefecer outro? Para o 5800X, eu vou-te recomendar pelo menos um water cooler de 240. Não acontece isso no 5700X. Eu já contei essa história, mas mesmo no início, quando saíram os últimos Ryzen de 5000, que foi o 5500, 5600 e 5700X, eu fiz uma consultoria a um rapaz que se encaixava perfeitamente este upgrade. Só que eu próprio estava na dúvida, porque os processadores tinham acabado de sair e eu tinha pegado no Ryzen de 5500. Eu já tinha pegado nesse processador. No 5700X, isto tinha mesmo acabado de sair, eu andava um bocado à nora. O que é que acontece? Ele já tinha um air cooler, tinha este aqui, que é o mesmo que este aqui, só que este não tem RGB addressable, não tem as tiras de RGB, tem umas tiras de RGB menos em cima e não tem um controlador RGB. Tens que ligar obrigatoriamente à motherboard. Este tem RGB addressable, tem umas tiras de RGB a mais e tem o próprio controlador, ok? Mas em termos de dissipação é o mesmo. E eu lembro que lhe disse, opá, isto acabou mesmo agora de sair, eu faria assim, porque era ele que ia mexer, era ele que ia trocar, portanto, se fosse preciso substituir, ele não tinha que pagar duas vezes a mão de obra. E eu sugeri ele arriscar utilizar o mesmo dissipador, porque já o tenho, porque eu fazendo uma regra de 3 simples, eu tinha 90% da certeza que ia correr bem com o 5700X. E ele assim fez, testes feitos, em stress test, o processador não bateu 70 graus. Sequer, não passou disso. É um dissipador de 15 paus. Portanto, nesse caso, a minha intuição estava certa, porque isto tinha mesmo acabado de sair, eu não tinha tido hipótese ainda. Mas foi uma boa jogada, funcionou na perfeição. E serviu para chegar à conclusão, daquilo que eu já suspeitava, que o 5800X é um bicho quente, o 5700X é um bicho gelado, por comparação. Ou seja, o preço final dos dois é muito diferente. Porque no 5700X eu vou-te recomendar comprar, nem que seja uma coisinha destas no mínimo, podes comprar um Arctic 34 que é um pouco melhor. Este aqui também é um pouquinho mais caro, é um pouco melhor. Ou existe outro da Jonesbow que às vezes está a 30 paus, sim, este aqui, o CR201, recomendo muito este. Tenho vídeo feito com o dissipador no canal. Ele consegue ser ainda um bocadinho melhor que o Arctic 34. De antes custava mais de 40 euros, agora está a 31. Só tem uma coisa má, é que ele é muito chato de ser instalado, ok? Portanto, depende se vai ser tu a instalar ou não. Portanto, se tu já tens um bom dissipador, uma boa refrigeração na caixa, já tens toda a estrutura, o 5800X pode ser um excelente upgrade para ti. Se não, o 5700X. Depois, o 5500 e 5600 são extremamente fáceis de arrefecer. Mesmo no 5500, tu perdes uma gotinha de desempenho se usares o stock cooler. E podes utilizar a mesma lógica, qualquer dissipadorzinho a mais é o suficiente para não perderes nenhuma gotinha de desempenho e conseguir fazer overclock. Vê o meu vídeo de 5500, vais ver que ele tem uma boa margem de overclock. Dá para subir bem o desempenho dele, é fantástico. Isso vai se aplicar depois ao 5600 e ao 5700X. A diferença é que a margem de overclock será menor
Mas eles dão para brincar. Estes processadores são fantásticos nisso. Qual CPU se adequa exatamente à tua situação mediante o que tu jogas, a placa gráfica que tens ou vais ter, qual a tua caixa, qual a tua fonte? Bom, esse é o trabalho que eu faço nas minhas consultorias. Link do meu site é isso, se quiseres pedir o meu serviço, mas eu não tenho como fazer aqui uma recomendação que vai ser igual para todos, porque todas as situações são diferentes, ok? Mas se tu já tens uma motherboard, que há uma motherboard que eu recomendava muito, por exemplo, um de segunda geração, que agora não está aqui, mas esta também, a Tomahawk, por exemplo. Se tu utilizares uma B350 ou B450, tu não vais ter PCI Express 4.0. Essencialmente, tu vais perder muito desempenho se utilizares uma RX 6400 ou 6500. Nas outras situações, em termos de placa gráfica, não perdes desempenho, ok? Portanto, podes utilizar estas com PCI Express 3.0, vais ser feliz na mesma. Não vais ter suporte a mais que um SSD NVMe, muitas das vezes, como podes ver aqui nesta motherboard, podes instalar um NVMe apenas. Portanto, tem essas limitações, mas para quem já tem a motherboard e está a tentar fazer um upgrade com o menor custo possível, que seja um bom upgrade, não justifica trocar de motherboard nem coloques um SSD SATA a mais. O que é que tu precisas fazer quando tens a motherboard? Precisas de ir à página do fabricante, copias o nome da motherboard e confirma sempre. Vens a suporte, compatibilidade e vês se o processador está aqui na lista de compatibilidade, que aqui está 5600, 700X, 5500, 800X 3D. O 800X 3D, por exemplo, é um processador que eu te vou recomendar utilizar um watercooler de 360 e ele é muito quente, mas por exemplo, tu vês que ele é compatível e tem aqui um link para a BIOS. O que é que tu vais fazer? Vais fazer podes clicar diretamente ali, mas eu quero que tu venhas aqui, antes de fazeres a atualização de BIOS, que vai ser preciso se não fazes desde que tens o teu computador com essa motherboard, vens aqui à página das BIOS e fica muito atento às indicações que tem aqui. Porquê? Porque vai existir algumas motherboards onde o upgrade, o update de BIOS te vai fazer perder suporte para processadores mais antigos. Isto é muito comum com APUs. Okay? São casos muito pontuais, mas por um simples não confirma. Porquê? Porque se tu fazes o update de BIOS e ainda não tens o novo CPU, se tiveres o azar de ter um daqueles específicos que perdeu suporte, tu fazes o update de BIOS e depois o processador que tu tens no momento não funciona. Ficas sem computador até vir o novo, ok? Confirma muito bem isto. São casos pontuais, mas nada como confirmar 500 vezes. Faz o update de BIOS. Depois, não precisas de formatar o Windows. Se o Windows está bom, não precisas de o formatar. Troca o CPU. Recomendo fazer o download e instalação da driver de chipset para acompanhar o update de BIOS. Vens aqui ao site da AMD, de drivers, chipset, AM4, neste caso seria, por exemplo, uma B450, Windows 11 ou 10, e fazes o download da última BIOS. Temos aqui uma de 27 de junho, é recente, do último driver de chipset, quero dizer, tenho aqui uma recente, instalas a última driver de chipset, já que também atualizaste a BIOS e podes ser feliz. Tens aqui estes Ryzen 4100, 4500. Isto são Ryzen é essencialmente um Ryzen 3000 que está por dentro, entre aspas, não é? Mas uma versão mais fraquinha. Pode ser interessante pelo preço, porque eles são bem baratos. Mas, por exemplo, o 4500 a 140, eu aqui esticaria a corda para o 5500. Porque ele, para além de ser de nova geração, tem uma boa margem de overclock, tem muito mais memória cache, percentualmente falando. Eu aqui não sou muito fã do 4500, estica para o 5500. Mas o 4100 pode ser como processador de entrada. Agora, o que é que tu tens que é muito mais fraco com o 4100? Aí é que entra as nuances, não é? Em termos de a motherboard aguentar a carga do CPU, se a VRM não vai derreter, não é? A preocupação de muita gente, ou que deveria ser. Para quem não sabe o que eu estou a dizer, isto é VRM, é o sistema de alimentação para o CPU. Isto aqui, mal dimensionado, mal escolhido,
a combinação mal feita, isto vai sobreaquecer, pode fazer perder desempenho e vai tirar tempo de vida útil à motherboard, ok? Não é recomendado a longo prazo quando há um desequilíbrio. O que é que acontece? Quem comprou por minha indicação na primeira e segunda geração, e mesmo terceira, está a safo, porque eu deixo sempre uma margem, mas a boa notícia é que se comprares qualquer um destes que eu disse, 5500, destes novos, o 500, o 600 e o 700X, eles gastam mesmo muito pouca energia. Com overclock poderão chegar o 5500, ele já não... teria que rever o meu próprio vídeo, mas ele aumenta tipo 10 ou 15 watts com aquele overclock que eu fiz, acho que não chegou a 20, portanto eles consomem mesmo um pouquinho de energia. O 5700X, dependendo de onde ele estica em overclock, poderá aproximar-se mais facilmente dos 100, mas uma motherboard minimamente em condições deverá aguentá-lo na mesma. O que é que acontece se tu não fizeres overclock? Com estes processadores, menos o 5800X, não entra aqui, ok, e o 5900, qualquer motherboard fraquinha que seja, sem overclock, deverá aguentar sem problema algum. Depois, com overclock ou com um processador que consuma mais, como o 800X, aí é que entram as nuances. Bandidola, espero que tenha ajudado. Se precisas saber o que é que se adequa exatamente à tua situação, podes contratar o meu serviço de consultoria. Tenho todo o gosto em ajudar-te pessoalmente. E links na descrição para tudo que é importante. Vamos vendo por aí. Deixa o teu like, não te esqueças. E manda aquele beijinho gostoso à prima, tá? Tchau, tchau.